Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. Como sempre digo, que honra te ter como companhia, você que está aí ou no seu trabalho ou em casa, onde você estiver. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você como já tem falado comigo. Hoje nós vamos dar continuidade ao ensino das mulheres da Bíblia. E eu creio que nesta descida da nossa viagem hoje, aqui onde nós vamos estar passando por Samaria, uma cidade onde foi necessário que o nosso mestre passasse. Nós vamos estar lá em João 4 e vamos falar sobre uma mulher que foi muito usada por Deus, a mulher samaritana. Essa mulher, se eu fosse dar um título para ela, eu diria que ela era de excluída a evangelista. Que história mais linda dessa mulher, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela nesta manhã. Portanto, pegue sua caneta, seu caderninho e bora anotar tudo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Quando Jesus soube, gente, lá em João 4, a partir do versículo 1, vou estar lendo na NAA, só que eu vou dar uma passeada em todo o versículo 4, então, de repente, você não vai conseguir acompanhar piamente, tá ok? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia o que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha só, gente, aqui já se tira uma lição, né? Deixa os outros falar o que quiserem falar, deixa os outros pensar o que quiserem pensar. Faça aquilo que o Pai tem te mandado fazer. O Senhor Jesus é e sempre será o nosso melhor e maior exemplo em todas as coisas. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Grife, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho. Era por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher veio tirar água. Então, depois Jesus disse: "Dê-me um pouco de água." E em seguida o Senhor falou: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele que lhe desse a água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo." Eu imagino, né, o semblante da mulher assim: como assim, né? Como é que ele vai me dar água se não tem nenhum balde na mão? Então, é até engraçado, né? "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Jesus disse: "Vá, chame seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Gente, pensem nisso. Nessa hora, essa mulher ouvindo disse: "Eu sou o Messias." Aquele que eles esperavam há tanto tempo, e ela estava ali na frente dele. Eu estou parafraseando, né? E continuando aqui no versículo. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Primeiro com uma mulher, né, gente? E depois com uma samaritana. Depois eu vou falar para vocês. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: "Ele me disse tudo
o que eu já fiz até aqui. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Quando a gente se depara com essa história linda relatada por João, gente, meu coração chega a palpitar. Sabem, vamos dar uma parafraseada por aqui. Eu imagino Jesus pensando um dia, dentre tantos lugares para ir, hoje eu vou até Samaria, é necessário que eu passe por lá. E de repente, num dia onde os fariseus mais uma vez só queriam incomodá-lo, ele mudou sua trajetória e enquanto seus discípulos foram atrás de comida, parou num poço, era meio-dia. Naquele lugar faz calor terrível ao meio-dia, por isso ele sabia que quem precisava ver estaria ali, nesse horário. Era uma mulher excluída da sociedade. Além de ser samaritana, ela deveria ter tido uma vida muito difícil. As lutas, as dificuldades, tudo que essa mulher passou. Não tenho marido, então disse Jesus. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade, falou aquela mulher. Aquela mulher perdida e desamparada já não tinha mais nenhum fagulho de esperança. Eu imagino a tristeza dela, indo naquele sol escaldante, meio-dia, para tirar água, né? Havia sido casada com 5 homens diferentes e nenhum deles a honrou e cuidou dela como era devido. Mas mal sabia ela que à sua frente estava aquele que queria dar um novo rumo à sua vida, aleluia, mudando completamente a trajetória de sua história. Pensem, ela provavelmente era muito mal falada. Só imaginem um pouquinho. Para ir pegar água ao meio-dia, ela não queria que ninguém a visse. Devia sofrer tanta discriminação que resolveu se isolar de tudo e de todos. Né, gente? Porque é melhor passar um calor e suar do que ouvir os falatórios dos fofoqueiros de plantão. Porque tem gente que fica lá fofocando de plantão. Quem somos nós para julgar alguém, né? O nosso teto é de vidro, que a gente fique ligado com isso. Então essa mulher, ela já saía do meio das pessoas justamente porque era apontada. Então, em meio àquele silêncio do meio-dia, ela teve o maior encontro de sua vida. Aleluia! Eu fico aqui imaginando Jesus pedindo água para ela e ela pensando, quem é esse? Será que não sabe que nem era para falar comigo e fica pedindo água? À sua frente estava o único que a conhecia como ninguém. E à sua frente nesta manhã está o único que te conhece como ninguém. Ele te vê realmente como você é. Ao ver aquela mulher tão sofrida, eu penso que nosso mestre até esqueceu do quanto seu corpo estava cansado, né? Porque eu imagino ele ali sentado, largado do lado do poço, escorando a cabeça, cansado. Ele não podia, com o coração triste daquela mulher. Ele não a deixava passar desapercebida jamais. Ele cuidou dela, assim como nessa manhã ele cuida do seu coração, do meu coração. De repente, ele diz, dê-me um pouco d'água, Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele que lhe daria água viva. Deus dá água aos que têm sede e comida aos que têm fome. Então, conforme o tamanho da nossa sede e da nossa fome, nós seremos alimentados e a nossa sede será saciada. Que todas as manhãs, que todos os dias nós possamos ter mais e mais fome e sede por Deus, por aquilo que vem dele. Desde quando alguém como você, um judeu, o povo judeu tinha uma rixa com os samaritanos. Então ela já olhou para ele assim, desde quando? Um judeu vai falar comigo. Ela pensou, como vai pedir água para uma pessoa como eu, uma samaritana, uma improvável, uma pessoa que ninguém nota, que é desprezada? Como assim? A única coisa que eles me olham é para apontar os meus defeitos. E você, sendo judeu, vai falar comigo? Aleluia! Olha o que Deus faz, gente. Uau, que presença de Deus. Tem mais coisa aí.
Eu não sei não, ela pensou. Imagino que naquele momento ela não entendia como ele podia falar com ela daquele jeito, respeitando, não julgando. Faz tempo que isso não acontece, é muita novidade para aquela mulher, ela não estava entendendo. Então o nosso verdadeiro Boaz resgata essa mulher em amor. Ele oferece a água que não mataria somente sua sede física, mas a sede da alma. No início ela não entende muito, mas eu penso que ela diz, vamos ver onde isso vai dar. Eu vou deixar, Eu vou deixar o que ele está falando ali, vou ouvir tudo. Quando, sem ela perceber, ele a envolve em amor, de tal maneira que é capturado totalmente o seu coração. Ao que aquela mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus, que nesta manhã a gente possa beber dessa água. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quando ele nos encontra, minha gente, a nossa sede é saciada por completo. Somos libertos de qualquer prisão que estejamos, seja ela no fundo de um poço ou numa vida sem esperança como a dessa mulher. Só para concluir, aqui em João 4, do 28 ao 31, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus dizendo, mestre, coma. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu fiz. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E esse mesmo Salvador está aqui hoje para mim e para você, para que nós possamos tomar uma posição. Ele te encontra, ele me encontra. E nesta manhã ele diz, venha comigo, eu pego na sua mão. Que possamos ser como esta mulher, de improvável a uma evangelista. Ela largou o seu cântaro de dor e sofrimento e correu para abraçar a vida que Jesus lhe dera naquele momento. Oh, aleluia! Quando ele nos encontra, temos compaixão e amor de ir àqueles que nos lançaram pedra, palavras que nos julgaram, e falar que ele nos libertou, nos curou e que também pode fazê-los a eles, se assim quiserem, não lembrando nossas feridas de amargura e sofrimento, mas seguindo adiante. Nessa manhã, ele nos diz, nos confirma, hoje é necessário que eu passe em sua casa, onde você está, e fique um pouquinho com você. Vem cá, filhinho, vem cá, filhinha, fica aqui comigo. Assim como Jesus passou em Samaria, ele passa por nós nessa manhã, fica conosco e nos oferece da água que jamais pode faltar em nossas vidas, aquela água que cura as dores de nossa alma. Ela é como um bálsamo para as nossas vidas. Hoje ele te vê, filho, hoje ele te vê, filha, e está te dando de beber dessa água. Não hesite, lance fora o medo da rejeição e se jogue aos pés dele sem reserva. Ali a cura e transformação que você necessita para continuar, para avançar. Amém? Deus te abençoe.